versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Esse Salmo primeiro, ele mostra uma grande diferença do que é ser justo e o que é ser ímpio. Esse Salmo primeiro, ele é o primeiro salmo, não é simplesmente à toa. Ele quer mostrar a diferença que há entre estar com Deus e não estar com Deus. Ele mostra o que é estar com Deus e o que é não estar com Deus. O Salmo primeiro, ele faz uma análise do que é estar com Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista agora, ele dá uma ênfase naquele homem que cumpre na vida o propósito para qual Deus o criou. O Salmo primeiro, sua maior mensagem é propósito de vida. Propósito de vida individual que Deus tem para cada um de nós. Deus tem um propósito de vida para você, para mim. Talvez o propósito de vida dele não é que você seja um rei Davi, um Josué, mas ele tem um propósito de vida para cada um de nós. Esse Salmo primeiro, ele nos mostra o quão é maravilhoso, o quão é bem-aventurado aquele homem, e dá uma ênfase nesse homem. Ele mostra que não é um homem qualquer, aquele que cumpre na vida o propósito para o qual Deus o criou, aquele que entende que a vida aqui na terra é um propósito de vida não meu, mas de Deus. Então o salmista começa agora a nos alertar de 3 classes pecaminosas. Ele diz, olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho. Aí ele agora traz ímpio, pecador e escarnecedor. Bem-aventurado aquele homem que ele não olha para o ímpio, para aquele injusto, que não olha para aquele pecador criminoso, aquele que erra o alvo. Bem-aventurado aquele homem que não olha para os escarnecedores, aqueles que zombam, que escarnecem. Ou seja, bem-aventurado aquele homem que o padrão de vida dele não é se assemelhar naquelas 3 classes principais, onde a maioria das pessoas querem se assemelhar. O ímpio, o pecador, o escarnecedor, que como diz o Salmo 73 de Asaf, quando Asaf começa a ficar intrigado,
Quando Asaf começa a se incomodar com aqueles que são poderosos, aqueles que são ricos, aqueles que têm muito mais coisas do que Asaf. Asaf começa a se vislumbrar, porque ele diz que aqueles que têm poder são respeitados. Aqueles que têm dinheiro são respeitados. Aqueles que têm dinheiro são chamados para as melhores festas, ocupam as melhores posições. E Asaf começa a ter inveja. Porque inveja é quando eu desloco o padrão de Deus na minha vida e jogo para o meu semelhante. E o Salmo 73 começa a mostrar que Asaf, ele ficou tão indignado com Deus, pelo fato de não ter aquele poder aparente, que ele começou a sentir dores renais. E o Salmo continua, e no final daquele Salmo ele diz, olha, foi no santuário de Deus que eu entendi o fim deles. Foi no santuário de Deus que eu entendi o que é ser justo. Foi no santuário de Deus que eu entendi o que é ser justo. Foi na presença de Deus que eu entendi o quão era melhor ser justo do que injusto. E o Salmo 1, ele continua, agora no versículo 2, mostrando o que é o justo. Os prazeres do justo. Os prazeres daquele que tem Deus no seu coração. Ele começa a dizer, olha, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aquele que conhece a Deus, é aquele que tanto tem o uso da sua palavra diante de si, como tem o uso dessa palavra em sua vida, em sua totalidade, na basicalidade do seu ser. É aquele que simplesmente pega a palavra de Deus e diz, eu uso. Não é mero ornamento, não é mera liturgia, não é mera ritualidade, não é apenas sagrado. Aquele que conhece a Deus, ele não espera a cada ano uma semana dita santa para dizer, eu agora me arrependo. Eu me arrependo porque eu não como carne. Eu me arrependo porque agora vou colocar uma pedra na minha cabeça. Eu me arrependo porque agora eu vou fazer alguma coisa. Mas não. Ele se arrepende primeiro porque o seu prazer está na palavra do Senhor. Ele sabe que a vida dele é uma extensão da palavra do Senhor. Ele continua dizendo o seguinte. Olha, o 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, ou seja, no tempo certo. É aquele homem que na vida ele cumpre o propósito para o qual Deus o criou. Ele não olha para o sofrimento em si, ele não olha para as consequências que ele vê na vida, ele não olha para os acontecimentos da vida, ele não olha para aquilo que lhe rodeia, porque ele sabe que ele é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, no tempo certo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, o quê? E tudo quanto ele fizer, tudo quanto ele fizer, o quê? Próximo. Mais uma vez, e tudo quanto fizer, todos, tudo quanto fizer, prosperará.